Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Você pode repetir? Tempestade. Ok, eu continuo. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Você pode repetir? Ondas. Até aqui, continuo. Entretanto, Jesus estava acordado. Sim ou não? Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui, palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, ou a levante, e eu quero orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, por ela temos caminhado, Senhor. A partir da direção da tua palavra, a tua igreja tem avançado. Na história, Senhor, acompanhamos, ó Deus, quantos homens foram levantados, ó Deus, pelo diabo, para fazer com que a tua igreja brecasse, parasse, e assim o teu evangelho não fosse anunciado, ó Deus, às nações. Mas nós somos a prova viva de que não importam os intentos dos corações humanos, nem tampouco as mobilizações do inferno. Somos a prova viva de que o Senhor é fiel à tua palavra. Deus, e a tua igreja tem prevalecido, Senhor. Deus, essa igreja, Missão Kairos, nessa cidade em Limeira, tem sido prova viva de que o Senhor é fiel e de que o Senhor tem um compromisso com a tua família, chamada Corpo de Cristo e chamada Igreja do Senhor Jesus. E nós te louvamos, ó Deus, porque hoje, segundo domingo do mês de dezembro, Senhor, celebramos o dia da Bíblia. Ela, Senhor, tem sido o alimento das nossas vidas. Ela tem sido o guia das nossas igrejas, Senhor. Ela tem sido, Senhor, a direção da igreja do Senhor Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor levantou um homem chamado Martinho Lutero, há 500 anos atrás, Senhor. E obrigado porque esse homem foi escolhido pelo Senhor, para diante de tantas coisas que ele pôde fazer, a melhor delas, traduzir a Bíblia, para que essa palavra pudesse chegar a nós, para que pudéssemos refletir nessa palavra, Senhor, e meditar nela, Deus, e sermos alimentados por ela. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos assim, te pedindo que o Senhor fale conosco. Apesar desse pregador, Senhor, eu me coloco à tua disposição, que o Senhor me use como instrumento do Senhor apenas, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o teu povo saia desse lugar em nome de Jesus, totalmente motivado, totalmente cheio da tua presença, Deus, e com a tua palavra, prontos para viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas em nome de Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Dê 2 glória a Deus e se assente se você puder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não esqueça do detalhe da água, que eu vou fazer uso dela. Amém. Irmãos, eu preciso ser sucinto aqui por conta do nosso tempo também, mas muitas são as confirmações do Senhor para que eu pudesse ministrar essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E aí eu sou pastor de igreja, não tenho problema nenhum em falar isso, sou pastor de igreja local, gente, não sou pregador profissional. Meu sogro chama pregador itinerante de pregador profissional, né? Vive de pregar nas igrejas. Eu sou pastor de igreja, gente. Pastor de igreja tem dia que todo mundo gosta, é uma bênção. Tem dia que o negócio está mais ardiloso, o pastor está mais azedo, está preocupado com um monte de coisa, aí ministra e o pessoal faz cara amarrada. Aí no coração do pastor ele está convicto que aquela foi a melhor mensagem que ele pregou.
Porque ele falou tudo que Deus tinha que falar com aquele povo ali. Às vezes não é assim. Então eu sou pastor de igreja. Tudo que eu for ministrar em outros lugares, eu já ministrei na minha igreja. Não abro mão disso. Aquilo que edificou meu povo lá, eu tenho certeza em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja só, amém ou não? Eu tenho certeza que o Senhor pode usar como instrumento de bênção na sua vida, instrumento de direção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí eu preciso começar pelos testemunhos para dizer por que eu vou ministrar essa palavra aqui. Hoje, de jeito nenhum, era para a gente estar aqui, gente. Sem sensacionalismo. Se o Senhor não me abençoar, nem tem como voltar para casa amanhã. Meu carro está enguiçado na garagem do pastor. Essa semana o carro apresentou alguns sinais, meu carro apresentou alguns sinais, e aí eu fiz manutenção, fomos lá, investimos, foi bênção, resolvemos. E aí eu tive uma pecinha lá, na embreagem, que o rapaz já era final de expediente, sexta-feira, e aí ele falou, ó, você vai precisar trocar, eu vou dar um jeito nela, vou soldar ela, você vai precisar trocar, mas fica tranquilo, vai resolver. Resolveu. Hoje nós fomos a São Paulo pela manhã, participamos de uma solenidade na igreja lá em Campo Belo, o carro ok, viemos para cá, e aí o negócio começou a ficar estreito, irmãos. Começou a ficar difícil. Eu já vim pensando em falar sobre isso. Eu já vim pensando em dizer que eu nunca passei tanto sono na estrada. E olha que a gente está acostumado a dirigir. A minha média de rodagem por ano no meu carro é de 30 a 40 mil quilômetros por ano. Estrada é o nosso sobrenome. A gente está acostumado. Mas hoje o sono estava incontrolável. Aconteceu um negócio que nunca aconteceu na minha vida. Graças a Deus era uma reta e eu senti, irmãos, eu estava dirigindo assim, por 2 vezes eu perdi as entradas. Me perdi. Na Grande São Paulo, não me diga onde, não sei, não me pergunte onde. Por 2 vezes eu me perdi porque minha vista embaçou completamente, eu não consegui ver o que o GPS estava apontando. Perdi a entrada por 2 vezes. A terceira vez foi terrível. Eu apaguei, soltei os braços do volante e baixei a cabeça. E eu senti alguém me sacudindo, eu olhei para o lado, não era a pastora, ela estava apagada, mais do que eu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor enviou anjos e me chacoalhou ali. E aí eu já vim preparado para testemunhar isso. Eu falei, eu tenho certeza que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem, e o Senhor nos trouxe. Mas a nossa vida é para ser fácil, sim ou não? Jesus nos disse, no mundo tereis só coisa boa. É isso? Não. Tereis aflições. Mas tem a parte boa, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aí, por mais que a gente saiba que a gente está guardado pelo Senhor, e os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, se não fizer manutenção direito no carro, ele quebra assim, gente. E aí a gente não sabia que podia acontecer. Mas eu continuo crendo que o Senhor nos acompanha, o Senhor nos guarda, meu irmão. Aí eu entrei nessa cidade aqui e eu falei, Jesus Cristo. A gente encontrou depois o Rodrigo e a Sulina falou assim, pastor, não era para vocês estarem aqui. Entrando na rotatória para entrar na cidade de Limeira, quando eu virei o volante, eu não tinha mais embreagem. O volante endureceu, o carro parou e eu via fumaça para todo lado no capô do carro. Se tiver algum mecânico que quiser abençoar a minha vida, estou recebendo em nome de Jesus. Estou brincando, gente. E aí, quando eu encostei o carro, só deu tempo de eu sinalizar com a mão, o pisca-alerta, tudo em fração de segundos, e 2 carros que estavam vindo atrás desviarem. O terceiro carro era o guincho da CCR. Quando eu achei que eu ia poder murmurar, aí encosta o carro da CCR, eu falei, Senhor, eu não tenho direito de me entristecer. Glória a Deus, glória a Deus. Não por causa da gente, mas você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Glória a Deus! Aleluia! Agora para pensar.
Vou fazer uma exegese dessa história. O carro podia ter enguiçado nas 2 vezes que eu me perdi. Por que é que eu não senti a embreagem? Porque eu vim de Quinta até que chegar à entrada da cidade. Quando eu precisei reduzir a marcha, a embreagem faltou. O carro podia ter parado várias vezes, meu irmão. Mas o carro parou dentro da cidade onde a gente tinha que chegar. Eu não posso dizer que o Senhor não nos trouxe. O Senhor nos trouxe até chegarmos nessa cidade. Levou a gente até o posto. Tudo foi fácil demais. Aí a gente conseguiu. Meu celular tinha 15% de bateria. Só deu tempo de avisar o pastor e o Rodrigo e ele acabou. Deus no controle o tempo inteiro, meu irmão. E eu vim aqui para falar a respeito disso, então eu precisava ter um testemunho, né? Nós estamos cercados. Cuidado, vira para quem está do seu lado e fala assim, cuidado, hein? Você está cercado. Deixa eu finalmente entrar nesse texto aqui. O texto fala sobre tempestade, a gente repetiu, e fala sobre as ondas, fala logo sobre o mar. A gente não está na região de praia aqui. Aliás, a gente está bem longe da praia, né? Mas mesmo na região de praia eu encontrei dificuldade quando a gente perguntou isso lá na igreja lá. Alguém aqui já enfrentou, olha só essa pergunta quase que retórica. Alguém aqui já enfrentou uma tempestade muito forte? Levante sua mão. É mesmo? Quem nunca enfrentou tempestade? Nunca viu uma tempestade? Então sai na rua, meu irmão, em nome de Jesus. Está na chuva para se molhar. E a segunda coisa, quem já teve a oportunidade de passear de barco, de atravessar o mar, sei lá, de ir de São Sebastião para Ilhabela, pertinho da gente lá. Alguém aqui? Aí talvez isso seja um pouco mais difícil. Algumas pessoas. Eu não sei você. Eu tenho medo das duas coisas. Eu até encaro, mas tenho medo. Se a minha mulher me perguntar, ela fala assim, você está com medo? Eu falo, não, estou tranquilo aqui, mas estou com medo sim. Assusta, gente. A tempestade é furiosa, assusta. A gente pegou umas tempestades esses 2 últimos anos aí, de chacoalhar as estruturas da casa. E a gente mora perto do mar, toda vez ela acha que o tsunami vai invadir. E aí, mas é assustador, de chacoalhar as estruturas da casa. E o mar nem se fala, né? Tudo que é maior do que eu tenho medo. Eu tenho medo de avestruz, tenho. No caminho daqui para lá tem um lugar lá que tem umas avestruz, eu não chego nem perto. Até galo grande eu não passo perto, não. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Irmãos, pode ser assustador, tempestade e o mar. Mas muitas vezes a gente encara. Às vezes é assustador, mas a gente encara. Você está atrasado para sair de casa e trabalhar, e aí arma aquela tempestade. E aí você sabe que você não pode faltar, porque você depende daquele emprego para poder suprir a sua casa. Você vai fazer o quê? Vamos nos molhar, vamos para a chuva, encara a tempestade. Se você está numa situação que você precisa sair de um ponto e precisa cruzar o mar, fecha o olho e vai. Você precisa atravessar. Então, muitas vezes, a gente topa encarar aquilo que a gente tem muito medo. Agora eu queria te colocar numa situação mais difícil que essa. Tempestade em alto mar. Alguém aqui já vivenciou isso? Eu não, graças a Deus. Se tempestade sozinha já é aterrorizante, e o mar sozinho já nos causa temor, imagina as duas coisas juntos. Somado com o vento, com os raios e com o desespero de todo mundo que está no barco achando que vai morrer. Dá para imaginar um pouquinho a sensação dos discípulos? Então por que é que a gente acha eles tão covardes? Será que a gente estaria na mesma situação? Totalmente desesperado. A gente se desespera porque tem conta que não consegue pagar, imagina na tempestade em alto mar. E aí eu queria que a gente olhasse para essa tempestade de maneira diferente nessa noite, meu irmão. Essa tempestade que o texto diz, ela cercava os discípulos e cercava Jesus. Eles olhavam para um lado, para baixo, tinha o mar. Olhavam para cima,
a tempestade. Água em cima, água embaixo, água do lado, água do outro, água na frente, água atrás. Eles estavam cercados. E onde Jesus estava? Dormindo, descansando. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito da pequena fé desses homens e da coragem de Jesus em se levantar e acalmar a tempestade. Mas eu queria que a gente pensasse na tempestade em alto mar, de maneira totalmente diferente. Eu quero usar a água nessas duas figuras, na tempestade e o mar, como uma coisa muito diferente, uma coisa muito boa nessa noite. Eu quero usar como figura de linguagem. A água e o mar, nessa noite para nós, são o amor e a graça de Deus que nos cercam de todos os lados. O texto diz que quando Jesus e seus discípulos estão na travessia do mar da Galileia, e aí, pastor, posso abrir mão aqui por conta do nosso tempo de toda a parte teórica? Amém? Então, amém. Senão o pessoal fala, o metodista não falou nada de teoria. O metodista pegou igual assembleano lá, entregou a palavra revelada, amém ou não? Glória a Deus. E aí, Jesus estava dormindo tranquilo, enquanto eles atravessavam, irmãos. O que dá um entendimento a nós que a tempestade não preocupava Jesus. A tempestade não tirava a paz de Jesus, muito pelo contrário. Ele estava tranquilo e descansava. Enquanto os discípulos estavam totalmente inquietos, desesperados e temerosos. E aí Jesus precisa se levantar, né? Tem ocasiões em que a gente não consegue resolver, e aí Deus está vendo a nossa aflição, assim como sempre olha, diz a palavra do Senhor, olha a situação do povo de Israel, olha a situação do seu povo no cativeiro do Egito. E aí Deus se levanta, olha a situação de Paulo, totalmente perdido nas próprias letras. E aí o próprio Jesus vai. Tem hora que Jesus se levanta, meu irmão. Você vai entender isso já já. Porque na maioria das vezes Ele quer nos levantar. Mas tem hora que a gente está temeroso, exausto, cansado. Tem hora que tudo que a gente precisa, a gente não consegue se levantar. Tem hora que tudo que a gente precisa é que o Senhor nos tome nos seus braços e diga assim, ó, vem, você não consegue, eu te carrego até chegar ao final. E aí tem hora que o próprio Jesus se apresenta e resolve. Foi assim que aconteceu. Eles tinham condição, sim ou não? Eles tinham autoridade, sim ou não? Sim ou não? Mateus, ou melhor, Lucas 10, eles tinham autoridade. Mas eles não sabiam usar, eles tiveram medo e Jesus se levantou e resolveu. E aí, por causa do temor, da inquietação daqueles homens, Jesus precisa repreender a tempestade, mas na verdade o coração de Jesus estava em paz. Ele não repreende a tempestade porque ele tinha medo, os ventos e a turbulência do mar. Ele repreendeu por causa do medo do coração daqueles homens. Meu irmão, minha irmã, assim como aqueles homens estavam cercados por águas, nós estamos totalmente cercados pelo amor e pela graça do Senhor. E por mais que isso pareça estranho, às vezes nos causa medo. Às vezes dá medo. O que Deus faz por nós, Ele nos faz porque Ele nos ama profundamente. Mas por vezes isso nos assusta. Quer saber como? A gente acha, ou alguém acha, ou talvez você já tenha pensado assim, que se eu receber isso que Deus está disposto a me oferecer, eu vou ter que virar crente. Eu vou ter que virar religioso. Eu vou ter que assumir compromisso com a minha liderança. Ah, se o Senhor me abençoar, estou perdido. Eu vou ter que mudar de vida. Eu vou ter que abandonar o pecado, eu vou ter que mudar dos hábitos. E tem muita gente que não está disposto.
Você já ouviu isso? Você fala do amor de Deus para alguém e a pessoa, porque ela está entendendo esse amor e essa graça como compromisso de instituição chamado igreja com I minúsculo. Essa pessoa acha, ou talvez você, ou talvez eu, um dia já achemos, que receber o amor e a graça de Deus significa ter que dar alguma coisa. Eu vou ter que virar crente, vou ter que dar dinheiro para a igreja. Eu vou ter que me submeter, eu não me submeto a ninguém, nem no meu trabalho, agora eu vou ter que me submeter. E aí a gente fica pensando nos preços que a gente tem que pagar. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Qual é o preço que eu tenho que pagar para fazer parte dessa igreja? Ai, Jesus, está difícil. O Senhor está me chamando, o Senhor quer mais de mim, mas eu não posso pagar esse preço. Então é melhor ficar quietinho aqui. E aí é interessante. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Receber o amor e a graça de Deus não requer que a gente mude nada. Não requer que a gente faça nada. Não requer que a gente ofereça nada. Pastor, isso parece contraditório, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu aprendi que eu precisava mudar de vida. Sim ou não? Deixa eu tomar uma água aqui para você dar uma despertada aí. Quem aprendeu que quando entregou sua vida para Jesus, precisava mudar de vida? Mudar o caráter, abandonar o pecado, sim ou não? E aí eu falo que para receber o amor e a graça de Deus, eu não preciso mudar nada. Ô pastor, você deixou o pastor pregar heresia aqui, pô? É verdade, meu irmão. A gente não pode pagar essa conta. O amor e a graça do Senhor não tem preço. O amor e a graça do Senhor que nos cercam não podem ser pagos com as nossas atitudes. Não pode ser comprado com os nossos dízimos e ofertas. Não pode ser pago com os nossos dons e talentos. Não dá para pagar aquilo que Deus nos oferece. Ele nos dá e pronto. Então como é que fica a história de mudança de vida? Porque eu recebi o amor e a graça, eu não sei responder de outra maneira. Aí, presta atenção, crente, em nome de Jesus. Dar sua oferta é muito pouco. Dar seu dízimo é muito pouco. Essa era a compreensão dos apóstolos e da igreja primitiva. Dar seu tempo é pouco. Dar os seus talentos é pouco. Afinal, quem foi mesmo que te deu? Deus precisa tomar de volta aquilo que é dele, meu irmão. Deus precisa tomar de volta aquilo que é dele, minha irmã. Ele nos dá porque Ele nos ama. E aí não há o que eu possa fazer para pagar aquilo que Ele já me deu. Por isso se chama graça, porque é de graça. E o que é esse amor de Deus? O amor de Deus, meu irmão. O amor de Deus, minha irmã. É o que move o coração de Deus a não desistir de nós e a investir todos os dias nas nossas vidas. O amor de Deus é o que fez com que o Pai entregasse o seu próprio Filho por nós. O amor é o que motiva Deus a se relacionar com a sua criação. É isso que está te cercando. O que está cercando a minha vida e está cercando a sua vida é a motivação do coração de Deus. Então, mesmo nas vezes que não estamos interessados, mesmo nas vezes em que a gente responde com negligência, mesmo nas vezes em que a gente responde com abandono do Senhor, o amor do Senhor permanece nos cercando. E o que é a graça? A graça é transformar esse amor em atitudes,
Graça é perdão do Senhor. Graça é restauração, graça é libertação, graça é cura, graça é provisão, graça é abundância, graça é restituição. Tudo o que Deus faz por amor a você chama-se graça. E aí eu te pergunto novamente, meu irmão, minha irmã, para a gente refletir, dá para pagar? Não dá. E a melhor parte de tudo isso, Ele não está preocupado em receber o pagamento disso. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó. Vira para essa pessoa, dá um sorriso melhor que você puder. Diga para essa pessoa, se tem uma coisa... tem que ser melhor do que isso. Aponta seu dedo de profeta mesmo e diga para alguma pessoa, escolhe uma pessoa, faz uma dupla aí e diga, se tem uma coisa que Deus ama de todo o coração e não mede esforços para alcançar, essa coisa se chama, dá um sorriso para ela aí, ó, você. É você, meu irmão. Glória a Deus. Deus não está interessado em mais nada, meu irmão. Mas Ele está muito interessado em você. E aí o resto fica pouco, percebeu? Quando a gente se apaixona por alguém, dar presentes é pouco, a gente fica sempre se esforçando para oferecer mais. Que declaração maravilhosa, meu irmão, você é um abençoado, presenteado. Que declaração de amor. Eu vou dizer que talvez eu nunca tenha visto isso num culto assim, a não ser naqueles cultos de casais. Nunca vi, glória a Deus pela vida da sua esposa, pela sua vida. Que declaração de amor maravilhosa. A gente se emocionou ali. Amor, se você quiser fazer uma dessas minhas... A gente quando está amando de verdade alguém, apaixonado, a gente entrega tudo. Aí tudo é pequeno. O que é que explica um pai que ama seus filhos, ama sua família, se desgastar inteiro, trabalhar com febre para levar o sustento da sua casa? Amor. O que é que motiva uma mãe que está em situação de dificuldade a assumir a condição da fome e não deixar os seus filhos não passarem a fome que ela está passando? É amor, meu irmão. Quando a gente ama, a gente entrega tudo. E se tem uma coisa que essa igreja foi vocacionada para ser, meu irmão, minha irmã, é uma igreja vocacionada para amar. Olha a responsabilidade disso. Você precisa entregar tudo. Chegou o tempo em que você precisa, como nós assistimos na peça aqui, tomar uma decisão. Chegou o tempo. 7 anos. A pastora falou bem aqui a respeito do número. Nós também não acreditamos em numerologia, mas a gente tem certeza que Deus tem compromisso com a sua palavra e que Deus é um Deus que observa ciclos. Todas as vezes que nós vemos o 7 como um símbolo na Bíblia, ele significa um tempo completo, perfeição. Perfeição de Deus, associada ao 7. E aí tem gente que diz que 7 anos de casamento é o tempo da crise. Negativo, é o tempo da bênção. Glória a Deus. Então deixa eu te dar uma chave importante em nome de Jesus que o Senhor ministra sobre o meu coração para ministrar a você. Esse ano, nessa data de hoje, estamos encerrando um ciclo. Acabou o ciclo de início dessa igreja. Encerrou, pastor, o ciclo de consolidação dessa igreja. Essa é uma igreja consolidada. Acabou o ciclo de consolidação. Agora começa um novo ciclo no Senhor. Vocês precisam avançar em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Não se preocupe com o templo, não se preocupe com o espaço, não se preocupe com os horários. Isso é com o dono da obra. A gente não é dono de nada, nós somos servos, sim ou não? Mas é tempo de avançar. Não se importe, mas tem muitas igrejas. Não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Não foi chamado para fazer proselitismo. A gente não foi chamado para transformar pessoas em evangélicos. Mas precisamos, essa cidade precisa
e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, e somos nós, sim ou não? Então é hora de alargar as tendas, meu irmão. É hora de expandir as fronteiras. Começou um novo ciclo, e a ferramenta que o Senhor está dando a nós, eu assumo assim, enquanto igreja do Senhor, chama-se amor. Se o amor nos mover, meu irmão, se o amor nos motivar, a gente vai ter atitudes de graça. E aí assim a gente vai poder copiar o Senhor. Foi para isso que fomos chamados a fazer. Ser discípulo e fazer discípulos. Onde a gente sair, a nossa postura vai precisar ser diferente. Por um só motivo, porque já entregamos tudo ao Senhor. Mas deixa eu voltar para cá, porque eu preciso caminhar para encerrar, senão o pastor não me chama nunca mais. Eu quero voltar, amém ou não? Meu irmão, lembra que eu falei no início que você estava cercado? Então você não tem opção não, desculpa. Tranca as portas aí, irmãos. Ô varão, você está animado aí, hein? Glória a Deus. Vou tomar até essa aqui, senão ela vai esquentar. Quando eu digo que você não tem opção, meu irmão, não estou falando nada a respeito da sua comunidade, isso é contigo. Mas não é opcional. Não dá para escolher se você vai receber o amor ou a graça de Deus. Ele te dá e pronto. Não é opcional, meu irmão. O fato do Senhor estar envolvido com a sua vida, cuidando de cada detalhe, não é opcional. Deus não vai mudar. Faz parte da essência do Senhor. Isso não vai mudar. Aceite essa condição em nome de Jesus. Não é opcional. O amor e a graça Ele nos dá e pronto. E a gente aprendeu nessa noite que a gente não pode pagar. E aí tem a outra parte da outra palavra, que fala tudo que estava começando esse culto aqui. Uma palavrinha linda, que a gente repete, a gente reproduz, mas muitas vezes a nossa geração pratica pouco, chamada gratidão. Um Deus que te alcança com tanto amor e com tanta graça, não te cobra nada. Mas o mínimo que a gente pode oferecer é a nossa gratidão. O mínimo que podemos oferecer a um Deus que tem nos dado tudo, meu irmão. Tudo, minha irmã. É a nossa gratidão. Lucas capítulo 17 vai falar da parábola dos 10 leprosos. Eu nem posso entrar, essa daqui era a outra mensagem. O texto diz, quantos conhecem, diga amém. Amém. O texto diz que apenas um deles voltou para agradecer. Mas o texto é muito claro em dizer que Jesus está atravessando a Samaria, saindo da Judeia para ir até Jerusalém, atravessando por um lugar que judeu não passa, se expondo. Se não bastasse Jesus passar num lugar onde ele era odiado, porque samaritanos e judeus se odiavam desde o tempo do cativeiro da Babilônia. E aí imagina, Jesus está passando, não é como qualquer um não. Ele já está sendo reconhecido, lá em Lucas 17, como o rei dos judeus. Se eles odiavam os judeus, os samaritanos, imagina o rei. E aí Jesus entra na Samaria, e se não bastasse passar pela Samaria, o texto de Lucas 17 diz que ele entra nas aldeias dos samaritanos. Aldeias de samaritanos eram os lugares dos excluídos, eram os lugares dos deficientes, dos doentes, dos leprosos. Perceba o que Jesus está, a decisão que Jesus tomou. Passar por Samaria, entrar nas aldeias, se expor ao ódio daquele povo, se expor à doença dos leprosos e, por fim, se expor ao julgamento do seu próprio povo, porque ele estava se tornando impuro, tal qual aqueles homens e mulheres impuras. E aí 10 leprosos se aproximam de Jesus
Ele os cura, manda que eles se apresentem às autoridades, e apenas um retorna para agradecer. Como Deus tem se exposto, e como Deus tem levantado pessoas que não têm medido esforços pela sua vida, meu irmão. Essas pessoas revelam o amor e revelam a graça do Senhor sobre a sua vida. Seus pastores são um instrumento do Senhor para revelar amor e graça sobre a sua vida. Gastam tudo que têm. Seus líderes, os ministérios aqui, têm gastado tudo. E a gente precisa ser parte da geração do 1. Não dos 9, mas do 1 que reconhece o valor da gratidão. Que bom que nós estamos cercados. Que bom que não estamos sozinhos. Que bom que o Senhor não tem nos desamparado. Que bom que a graça e o amor do Senhor têm nos envolvido. E o melhor ainda, que bom que a gente não tem direito de escolha. Glória a Deus. Eu não quero livre-arbítrio não, meu irmão. Eu quero amor e graça. Porque se eu escolher o livre-arbítrio, eu vou errar. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo, eu me torno escravo desse amor. Escravo de Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou totalmente dependente do Senhor, do seu amor e da sua graça. Vamos encerrar essa palavra, para que sejamos parte dessa geração, meu irmão. De uma vez por todas, a gente tem que tomar essa decisão. 3 coisas, eu falei, Senhor, Tu és lindo. Já aconteceu tudo nesse culto, eu preciso relembrar. Começamos falando sobre gratidão. Cantamos sobre gratidão. Os pastores ministraram sobre gratidão. Depois as crianças vieram e cantaram a respeito da sua casa louvar ao Senhor e servir ao Senhor. Diz a respeito de posicionamento enquanto pessoa e enquanto família. E aí eu falei, Jesus, não podia ficar melhor. Os jovens vêm aqui e falam a respeito do Senhor decidir. Falam a respeito da entrega. Essas são as 3 atitudes que a gente precisa sair desse lugar tomando. Gratidão, repete comigo, por favor. Gratidão. Posicionamento. E entrega. Como? Abra sua Bíblia no último texto que vamos ler. Salmo capítulo de número 138. Desculpa, 139. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Continua. Aleluia. Salmo 139. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O salmista entendeu isso. Entendeu que estava totalmente cercado. Entendeu que não tinha opção. E olha o que ele nos diz no Salmo 139 a respeito dessa reflexão que ele fez.
Essa é a oração de Davi ao Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedessem os grãos da terra, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra Ti e contra os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço, Senhor, os que Te aborrecem. Eu os abomino e e não abomino os que se levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio consumado para mim. São inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você entendeu, meu irmão? O salmista entendeu. Davi entendeu, eu não posso me esconder. Eu não posso fugir. E que bom que eu não posso. Chega do tempo em que a igreja frequenta os cultos, ouve a palavra e não pratica nada. Chega desse tempo na cidade de Caraguatatuba, em nome de Jesus. Chega do tempo de uma geração dispersa. Chegou o tempo de se levantar uma geração atenta, ligada, preparada, alinhada, afiada, como flecha polida nas mãos do arqueiro, preparada para ser lançada. Você precisa sair desse lugar entendendo o que você tem que fazer, meu irmão. Senão não serviu de nada a gente se reunir. Senão foi só para a gente ficar feliz. Só para a gente celebrar o passado. É a hora de ter expectativa com o futuro. Glória a Deus. O passado ele tem muito significado. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso avançar, nós precisamos avançar, irmãos. E aqui está a chave para nós. Deus tem nos cercado.
E no versículo 14 o salmista começa a responder: graças te dou. Gratidão começa por um coração grato. No versículo de número 21, ele começa a se posicionar, é a segunda atitude. Se levanta contra os inimigos. Nossa luta, segundo o apóstolo Paulo diz, não é contra carne e sangue, mas tudo que não presta do inferno. Então é necessário posicionamento, decisão, atitude, meu irmão, atitude, minha irmã. E no fim de tudo, o salmista olha tudo isso e diz: meu coração está grato, eu me posiciono, mas eu preciso que o Senhor sonde o meu coração. Porque a minha capacidade de desistir é elevada. A minha capacidade de esquecer é alta. Quantas vezes o Senhor fala comigo na palavra, no culto, num louvor. E quando eu entro na minha semana, eu esqueço tudo e abandono tudo que o Senhor falou comigo. Eu não estou falando de nós, estou falando de Davi. E aí ele toma a terceira e talvez a principal das atitudes. Ele diz: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele diz: eu te agradeço, me posiciono, mas eu te entrego a minha vida, Senhor. Porque muitas vezes eu tomo decisões e eu retrocedo. Mas se eu te entregar, o Senhor vai me dirigir e pode fazer aquilo que o Senhor desejar. Então quero fazer um desafio um tanto quanto ousado. Eu já amo muito essa igreja e eu não podia deixar de compartilhar isso não, meu irmão. Pastorzão, chega da gente compartilhar foto das construções de templo. Em nome de Jesus. É bênção. Eu mando foto para ele manda foto para mim. O que Deus está fazendo. É tempo da gente começar a registrar o que Deus está fazendo dentro dos lares que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É tempo de nos levantarmos como uma igreja missionária. Cada um missionário, cada um evangelista, cada um homem e uma mulher com a autoridade de Deus dentro do seu bairro, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Lá vem os próximos 7 anos, completaremos 14 anos, e serão 14 anos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, mas de forma diferente, porque amamos o Senhor e decidimos por Ele. E aí o desafio ousado. Só você que não quer viver de passado, que louva a Deus pelo passado, mas quer avançar para um futuro diferente no Senhor Jesus. Só você que anseia por isso, se coloque de pé e nós vamos orar. Tem ciúmes de mim. Por isso Ele te cerca de todos os lados, meu irmão. O seu amor é como um furacão. Diga: Senhor, muito obrigado, Eu Jesus. me rendo ao vento de sua misericórdia. Diga: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me viu quando eu não era nada. Então, de repente, Diga: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. minhas aflições, eu só vejo Ainda que às vezes eu agora. retroceda, Percebo quão ainda que eu murmure, maravilhoso Ele ainda que eu peque contra o e Senhor. tanto que Ele me quer. Diga: Senhor, eu estou me posicionando nessa noite. Ele me Diga: Senhor, eu quero, Jesus, eu quero corresponder a esse amor. amou, Ele me ama, Ele me ama. E diga: Senhor, a minha decisão nessa noite é te entregar tudo, toda a minha vida. Ele me Se alguém puder, apaga essas luzes aqui, por favor. Ele me ama. Se alguém puder, pode apagar todas. Me amou. É você e Deus, meu irmão, é você e Deus, minha irmã. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E Pastores, eu vem cá um pouquinho, por favor. me rendo ao vento de Sobe aqui. sua misericórdia. Oh, então de
noite, não vejo mais. Nós não vamos te convidar para vir até o altar, meu irmão. Não vamos te convidar, minha irmã. Porque eu creio que aqui não apenas alguns, mas a igreja do Senhor se levantou nesse lugar. Então, enquanto pastores aqui, nós queremos interceder pela sua vida. Você que deseja avançar para os próximos 7, recebendo esse amor, sendo agradecido, se posicionando e entregando sua vida para semear o amor de Deus. Levante suas mãos onde você está. E se ofereça por inteiro, se ofereça por inteiro, se ofereça por inteiro. E nós vamos interceder do altar sobre a sua vida profeticamente, meu irmão. Esse Deus que te amou conta contigo. Esse Deus que te amou conta contigo. Ore, 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 ore. Diga, Senhor, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Aleluia! Aleluia! Para uma igreja que entende o amor, para uma igreja que recebe o amor, culto cheio, isso é pouco, meu irmão. Esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus. Culto semanal cheio é pouco, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, seja portador desse amor. E em todos os lugares onde você estiver, faça questão de ministrar esse amor sobre a vida de alguém, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Erga suas mãos e repita essa parte em nome de Jesus. Somos sua herança, repita. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos totalmente cercados e afogados, aleluia. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama. Obrigado, Jesus. Deixei que ederama aquela malassari ande canto ramana. Aleluia. Cheia de que o de canto ramana. Meu irmão, minha irmã, porque o Senhor te ama muito, Ele escolheu uma família para amar você sem medidas. E essa família vai, em nome de Jesus, interceder sobre a sua vida agora. Erga suas mãos o mais alto que você puder, você vai ser abençoado. Bênção de pai e mãe. Bênção que permanece. Bênção que se estende sobre as gerações. Então, enquanto seus pais espirituais, seus pastores estiverem ministrando sobre a sua vida, receba cada palavra nessa hora em nome de Jesus. Tome posse de cada palavra nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre nós somos uma geração que ama, uma geração que acolhe,
Uma geração pronta e aprontada e aperfeiçoada para receber gente machucada, para receber gente ferida, porque nós vamos dar amor. Nós vamos corresponder ao amor do Pai, dando amor. Oh, toda religiosidade vai cair por terra. Toda trava cai por terra. E o Senhor gera em nós uma geração que ama, uma geração pronta para receber as almas, uma geração para se amar. Como igreja, nós que já estamos, nós vamos nos amar. A marca do Pai em nós será o amor. Nós somos uma geração que ama. Um ciclo se fecha, outro se inicia. Nós seremos a igreja do amor.